Jesus. Glória a Deus, Deus maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. Amados, vamos orar novamente. Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, grandioso. Bendito é o Senhor nesse lugar. Ó Deus, nós estamos aqui essa noite cultuando ao Senhor, já cultuamos através dos louvores, mas agora queremos cultuar através da Tua palavra, Senhor. Que a palavra do Senhor venha habitar em nós de forma rica e soberana. Ó Deus, que a nossa mente esteja pronta para receber a Tua palavra, Senhor. Limpa nosso coração de tudo aquilo que pode trazer dispersão para a nossa mente, ó Deus, mas que o nosso coração fique aqui para aprender das coisas do Senhor, Pai. Guarda a nossa vida, guarda aqueles que ficaram em casa, Senhor, aqueles que não puderam vir, aqueles que não estão aqui hoje, vá de encontro a eles, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que muitos irmãos estão enfraquecidos na fé, não têm força para a caminhada, mas nós, como igreja, como irmãos em Cristo, levantamos um clamor essa noite e pedimos ao Senhor, vá de encontro a cada membro dessa igreja que se encontra em casa, desanimado, Deus. Leva um ânimo novo para eles, ó Pai. Toma eles pela mão direita, traga-os novamente para a Tua casa, Senhor. Que eles possam vir aqui cultuar ao Senhor, para que juntos possamos andar juntos em união, Deus. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. É o Espírito Santo do Senhor que convence. Então vá de encontro a cada um e convence eles, ó Deus, que aqui é a casa deles, aqui é o lugar deles, ó Deus. Que eles possam estar aqui unidos conosco, ó Deus. Nós oramos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados, o título dessa mensagem hoje é Deus é amor. Vamos falar Deus é amor, bem alto. Deus é amor. Nossa, que bonito que ficou. Vamos falar de novo. Deus é amor. Amados, essa frase, ela é verídica. Ela é verdade. Ela não caiu em desuso. Que nós venhamos sempre ter o coração aquecido para dizer essa verdade àqueles que estão no nosso lado. Às vezes nós conversamos com uma pessoa que está aflita, e o que nós dizemos para ela? Deus é amor. É a essência dele, é a raiz dele. Deus não amava, Deus não vai amar, Ele é amor. Se eu perguntar aqui, qual o fruto que uma macieira dá? O que vocês vão falar comigo? Uai, não é possível que a pastora não sabe que é maçã, tá bom? Então, o nosso Deus, a raiz dele é amor. E o fruto dele, amor. Ele não muda jamais. Ele nos ama. E nós vamos falar hoje, na primeira carta de João, capítulo 4. João 4, nós vamos ler do 7 ao 21. Amém? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito.
E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém, odiar o seu irmão é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame-se de igual forma seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Uma carta escrita por João, apóstolo de Jesus Cristo. Antes de João ser discípulo e apóstolo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. E quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos lá que João era conhecido como o discípulo que Jesus amava. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Jesus o intitulou como os filhos do trovão. João andou com Jesus, teve o privilégio de comer com o mestre, fazer uma refeição com o mestre. Teve o privilégio de ver os milagres que Jesus fez. O privilégio, no dia da última ceia do Senhor, ele encostou a cabeça no ombro do nosso Senhor, do nosso Salvador. Que privilégio é esse, né? João, enquanto Jesus estava na peregrinação, João estava com ele. Quando Jesus foi crucificado, João estava ali com ele. Aos pés da cruz estava João, vendo o seu Salvador, vendo o seu Mestre ser crucificado. Mas também, quando Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro discípulo que chegou lá e encontrou o túmulo vazio. Que maravilha, contemplar o túmulo vazio. E esse João, ele ficou na Palestina até o Pentecostes. Depois do Pentecostes, ele foi para a Ásia Menor. E lá ele fundou igrejas. E essa carta, ele escreve para as igrejas ali da Ásia Menor. Há 70 a 100 anos depois de Cristo. Mas, quando nós começamos a ler a carta, nós percebemos que é uma carta que é para todos os crentes, para todo o tempo e para qualquer lugar. Não é uma carta só para eles, mas é uma carta para nós. Essa noite, João escreve para nós. E que os nossos ouvidos estejam atentos a essa mensagem que Deus tem para a nossa vida. E João, a carta inteira, ele fala: amados, filhinhos. O cuidado de João em escrever essa carta com dois propósitos. O propósito de João escrever essa carta é refutar, desmentir os falsos mestres. Ao mesmo tempo que ele quer refutar os falsos mestres, ele quer também reafirmar a fé dos cristãos que estavam ali. Eles estavam pregando naquela época. João chega a dizer para nós aqui no primeiro versículo do capítulo 4, que alguns falsos mestres saíram ali de dentro da própria igreja, aonde ele estava cuidando. E esses falsos mestres estavam pregando o gnosticismo. Eles diziam assim, que a matéria era ruim,
e que o Espírito era bom. Como podia um Deus tão bom ter encarnado e virado uma matéria que é ruim? Então, eles falavam que Deus jamais encarnou, que Jesus Cristo era apenas um Espírito. E da mesma forma que eles falavam isso, eles diziam da seguinte forma: do jeito que a matéria é ruim, vocês cristãos não precisam dar testemunho de Cristo na vida de vocês. Duas mentiras. Primeiro, que você não precisa dar testemunho da vida de Cristo na sua conduta, na sua vida, da forma com que você anda. E depois, que Jesus Cristo não veio aqui, não andou aqui, não morreu por nós. Então, essa carta aqui é para desmentir isso. E como que João desmente isso? Ele desmente isso dizendo: Deus é amor. A carta toda fala de amor. É interessante que quando a gente lê as cartas de Paulo, algumas cartas a gente até percebe uma forma mais nervosa, digamos assim, de Paulo falar, né? Algumas cartas você percebe ele falando assim: eu já falei isso para vocês, né? Algumas cartas ele está ali um pouquinho nervoso, exaltado. E aqui não. Diferente de João, diferente de Paulo, João não faz isso. João, a carta inteira dele, ele escreve com doçura. Ele é amável, ele é cuidadoso, mas ele não perde jamais a autoridade apostólica dele. A autoridade apostólica dele na carta é visível, inquestionável. Você começa a ler a carta e você percebe ali a autoridade dele em dizer o que ele está dizendo. Ele fala assim: olha, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos em Jesus Cristo. Ele viu, ele tocou, ele tinha autoridade para dizer o que ele estava falando. E ele começa dizendo para eles assim: olha, como que Deus manifestou esse amor, como que Deus provou este amor. E ele começa dizendo assim: olha, Deus manifestou este amor, Deus provou este amor, enviando seu Filho unigênito para o mundo, para morrer e salvar todos aqueles que creem. É interessante que João fala assim: olha, Deus envia o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus é amor. Ele nos ama tanto que Ele quer nos livrar da ira dEle. Deus é amor, mas Ele também é justo. A justiça e o amor de Deus andam juntos, de forma harmoniosa. Deus não vai jamais negligenciar o pecado. Se tem pecado, tem consequência. Deus não vai passar por cima disso. E como Deus nos amando e percebendo o nosso pecado, olhando a nossa falha, olhando a nossa forma, nossa conduta, para que nós pudéssemos ser livres dessa ira de Deus, então Ele nos ama a tal ponto de entregar o seu Filho para morrer naquele lugar que era meu e era seu. Entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos vida. É o que o João nos fala. João fala que Deus nos amou tanto que Ele entrega Jesus Cristo com uma morte substitutiva. Uma morte de cruz, uma morte que era nossa, porque nós éramos pecadores, Jesus nunca pecou. Então o pecado era nosso, a morte era nossa. E o que João vem falar é assim: olha, Deus entregou esse Jesus esteve aqui. E João começa a dizer assim: olha, e aquela pessoa que confessa publicamente que esse Jesus esteve aqui, é Filho de Deus, morreu e ressuscitou, esse que confessa publicamente essa verdade, Deus habita nele, e ele habita em Deus. E Deus derrama sobre ele do teu Espírito.
E assim, você fica assim, olha, tudo bem. Isso tudo aí, eu tô sabendo disso aí. Até agora, nenhuma novidade, né? Até agora eu estou atento a tudo isso. Mas eles lá não estavam atentos a tudo isso. Eles não estavam crendo nessa verdade que hoje nós cremos. Queridos, aqui no versículo 9, vamos ler, versículo 9 e 10. Olha, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, ele morre a nossa morte para que nós tenhamos vida. E essa morte que ele fez, e esse amor que ele tem por nós, é porque nós merecemos? É porque nós amamos ele primeiro? Deus me ama porque eu amo a Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos ensina que ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores e falhos. Ele nos amou, mesmo nós perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. O fato dEle nos amar primeiro e viver dentro de nós é que nos faz que nós tenhamos condição de amar a Deus e viver com Ele. João confirma isso aqui no versículo 10. Ele diz assim, olha, nisto consiste o amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo, então, que nós éramos falhos, pecadores, mortos, nós não tínhamos condição. E esse amor dele nos envolveu. Vamos ler o versículo 14. Versículo 14 diz assim, olha, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. O 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, todo aquele que crê é salvo e tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. E João vai falar de uma forma assim, amados, ou seja, era uma coisa que todos já sabiam. E depois que João fecha essa parte, desmentindo, então, que Jesus não veio como carne, né? Ele afirma que sim, que Jesus veio. E ele disse ainda que se você crer, você também será salvo. Ele começa a colocar para nós uns testes de cristão. É como se ele virasse para mim e para você essa noite e falasse assim, você que confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Deus habita em você, e você habita em Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Então, é fácil para você viver o versículo 7. O versículo 7, ele diz assim, olha, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o que ele está falando para nós é para que a gente possa sondar o nosso coração essa noite e fazer esse teste. Ele fala para nós como se fosse uma coisa assim, simples da nossa caminhada. Já que você conhece o amor de Deus, é fácil para você amar o outro. Acontece que não é tão fácil assim, não. Não é não. Às vezes nós vamos ter 10 minutos de conversa com alguém, a gente vai sentar e tomar um café com alguém, e nós vamos ouvir muito tempo a pessoa dizendo que está tendo sérios problemas de relacionamento. Eu acredito que
o teste mais desafiador e difícil para o cristão é viver essa verdade. É viver exatamente o que João está falando no versículo 7. Ele fala assim, como se fosse simples. Você nasceu de novo, você nasceu de Deus, você conhece a Deus, então, portanto, para você, é a sua conduta de vida, amar o outro. Tá bom, aí você está sentado conversando com essa pessoa e ela tem muito problema de relacionamento. E ela começa a falar para você todos os problemas. E aí, quando termina tudo, nós falamos assim, mas a palavra de Deus fala que você tem que amar como Deus te amou e perdoar como Deus te perdoou. Aí essa pessoa fala, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a situação que eu estou vivendo. Aí a gente acha que João vai falar assim, realmente eu te entendo. Você deve estar passando por um problema muito difícil. Você, realmente essa situação está difícil. João não passa pano para nós, não. João só dá uma apertadinha, bem pequenininha. No versículo 8 ele fala assim, olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus então ele está dizendo assim, que se você não ama o seu irmão, significa que você não nasceu de Deus, que você não conheceu a Deus, e que você não recebeu uma porção do Espírito Santo, que é o que ele fala aqui conosco. Vamos ver o versículo 13. O versículo 13 diz assim, olha, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, nós só temos condição de viver o primeiro versículo aqui, que é o 7, porque ele nos deu do teu Espírito, para que possamos amar uns aos outros. E aí, quando você está ali, conversando com a pessoa, e ela fala, não, mas eu não consigo, eu não amo mais, eu não consigo conviver, não consigo ouvir a voz, não consigo nem cumprimentar. Essa pessoa já fez parte já da minha vida, mas hoje eu já não consigo mais conviver. A voz dela me dá ranço, eu não consigo ouvir a voz dela. Não consigo perdoar o que ela me fez, ela me ofendeu, eu me senti humilhada na situação. Ela não deveria ter falado comigo como falou, ela não deveria ter feito comigo o que fez. Não poderia ter me dado o prejuízo que me deu. Eu não mereço isso. Eu não mereço viver numa vida onde eu sou humilhada, maltratada, rejeitada por essa pessoa. Não mereço isso não. Eu mereço ter felicidade. Eu mereço viver e ser feliz. Você merece sem amar esse outro? Sem perdoar esse outro? Sem conviver com esse outro? Aí João dá mais uma apertada. Essa é um pouquinho mais forte. Lá no versículo 20, ele fala assim, olha, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, ele deu mais uma apertada para nós. E não passou pano na nossa circunstância. João está mandando a gente fazer esse teste aqui. E falando conosco, de uma forma amorosa, como nós falamos com os nossos filhos. Às vezes você instrui seu filho e fala assim, olha, filho, não faça isso. Não mexa com essa ferramenta, não mexa com isso, porque se você mexer, você vai se machucar. Só que ele vai lá, faz e machuca, e chega até você. O que você vai falar para ele? Eu falei com você para não mexer. Não foi avisado que não podia fazer aquilo?
Queridos, quando nós olhamos para nós, o nosso intelecto, ele precisa ser totalmente transformado por Deus. Porque é o próprio Deus que nos leva a crer em Jesus Cristo. Nós não conseguimos fazer isso por conta própria. Para amar alguém, o Espírito Santo habita em nós e ele convence o nosso coração que nós devemos amar. E para obedecer, o Espírito Santo também transforma a nossa obediência, fortalece a nossa obediência para a gente obedecer a Deus. Porque senão nós queremos fazer só aquilo que é bom para a gente, é só aquilo que agrada aos nossos olhos, só aquilo que nós queremos fazer é o que nós fazemos. Há um mandamento aqui no versículo 21, ele fala assim, olha, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Há um mandamento para cumprir de amor, mas as nossas emoções, se elas não forem convertidas, convencidas, incitadas pelo Espírito Santo, para amar o próximo, nós não conseguimos fazer isso. Porque nós só conseguimos olhar para a pessoa com aquela forma que ela faz em termos de maus tratos. Às vezes a pessoa chega, te responde de uma forma diferente, para você foi diferente, para ela não foi. Talvez você olhe e fale, nossa, por que essa pessoa me respondeu desse jeito? Ela sempre te respondeu desse jeito, mas talvez aquele dia você estivesse um pouco mais frágil, e aquela resposta trouxe ao seu coração essa sensação de humilhação. E naquele instante ali daquela resposta, você já começa a maquinar no seu coração o ódio. O nosso coração, ele faz isso, o nosso coração ele é propício para isso. Ele é propício para odiar aquela pessoa e dizer, não, mas também não faço mais nada para essa pessoa. Essa pessoa está só me maltratando, só está me dando uma resposta, não faço mais nada para ela. Mas esse não é o mandamento. Então, nós dependemos do Espírito Santo para chegar na hora e te convencer e dizer, filha, ele só está respondendo do mesmo jeito. Não é necessário você averiguar se não é você que está um pouco frágil demais. Queridos, quantas vezes que a resposta, assim, de uma vez, ou às vezes que até assusta a outra pessoa, não sai da gente mesmo. Eu estou falando de alguém que escuta, mas quantas vezes somos nós mesmos que fazemos? O fato é que a gente vai estar sempre decepcionando as pessoas, essas pessoas vão estar sempre decepcionando a gente, por quê? Porque nós somos pecadores, falhos. Por mais que nós queiramos fazer tudo daquela forma adequada, tem dia que você não está bem, tem dia que você vai errar. Tem dia que você vai errar, tem dia que você vai tropeçar. Tem dia que você não vai conseguir tratar o outro como você sempre trata. E é interessante que só vale aquele dia que você não conseguiu fazer. O resto todo que você fez, perdeu. Perdeu o amor, perdeu a credibilidade, tudo que você perdeu. É só aquele dia ali que aquela pessoa consegue ver, avaliar e odiar. E aí João fala para a gente, então se você odeia o seu irmão, você não ama a Deus. Às vezes, o que a gente faz? A gente anda muito tempo com uma pessoa, e aquela pessoa está sempre batendo na sua porta, te pedindo um conselho, te pedindo uma ajuda, te pedindo uma oração. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, de um ombro amigo, ela precisa desabafar, ela precisa pagar uma conta, e ela te pede um dinheiro para que você possa ajudá-la, socorrê-la na necessidade dela, e você está sempre fazendo. Aí o dia que ela bate na sua porta, você fala assim, olha, hoje eu estou sem condição. Acabou você para essa pessoa. E qual que é a nossa atitude? A nossa atitude é sair falando por aí como essa pessoa é ingrata, como essa pessoa não reconhece que eu sempre faço por ela, como que essa pessoa não reconhece que eu estou sempre do lado dela, estendendo a mão, acudindo, ajudando. Não, queridos, não é assim que João ensina para a gente, não.
João fala que o amor de Deus habita em mim. Então, imediatamente, quando essa pessoa nos odeia, nós devemos perdoá-la. Porque o amor de Deus por nós foi um amor de perdão. Não foi um amor porque Ele olhou para a gente e falou, nossa, esse é o meu povo, não peca, não faz nada. Não, foi um amor de perdão, pecadores e Ele nos perdoou. Foi um amor sacrificial porque Ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Foi um amor justo porque nós nos tornamos justificados diante de Deus. Nós pecamos, ainda sim, mas confessamos, abandonamos e alcançamos misericórdia. E a palavra aqui mesmo em João fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele é santo e Ele cuida para que a cada dia nós andemos em santidade. O amor dele é abnegado. Ele não tomou o filho dele para Ele, mas Ele conduziu para que o filho dele cumprisse a obra salvadora da nossa vida. Ele fez isso. E quando João fala que esse amor que está dentro de mim, é esse amor. É o amor sacrificial. Não é um amor que busca os meus interesses, mas é o amor que renuncia pelo outro, se sacrifica pelo outro. É um amor onde, se você está dentro de problema de relacionamento, você precisa ter o quê? Reconciliação. Então, peraí, deixa eu ir lá e reconciliar com aquela pessoa. Essa pessoa da qual, às vezes, chega e odeia a gente, o que nós devemos ter por ela é amor de Deus. Ela está perdoada dentro de mim. E que ela possa encontrar o amor de Deus na vida dela. E às vezes nós podemos falar assim, mas nós temos um amor sentimental, nós temos o amor da graça comum, nós temos amor pelos nossos entes queridos, né? Nós amamos os pai, filho, mãe. Nós temos esse amor, sim. E nós temos ainda, nós alimentamos no nosso coração e na nossa mente a questão de, eu quero um amor incondicional. Eu quero um amor onde aquela pessoa não aponta os meus defeitos, mas me ama com os meus defeitos. Eu quero um amor que supre as minhas necessidades. Eu quero um amor que preenche o vazio do meu peito, que me dá alegria, preenche o vazio da minha alma e traz tranquilidade para a minha alma. Eu quero um amor que vai até as últimas consequências. Esse amor, queridos, ele não existe, não. Não no mundo, não na graça comum, não de uma forma sentimental. O amor que vai até as últimas consequências, e essas consequências são morte, morte de cruz, é o amor de Deus por nós. O amor que preenche todo o vazio da nossa alma e traz paz e tranquilidade para a nossa alma é o amor de Deus. Nós só encontramos o amor verdadeiro em Cristo Jesus. Não tem amor no mundo e de ninguém que vai substituir o amor de Deus. E às vezes nós buscamos esse amor em relacionamentos familiares, amizade, namoro, casamento. E aí que começa a frustração, porque você não vai encontrar. Só Deus nos ama de uma forma perfeita. E é isso que João fala. Ele fala que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Olha aqui o versículo 16. Versículo 16, ele diz assim, olha. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor,
permanece em Deus e Deus nele. Então, esse amor, ele foi aperfeiçoado. Esse amor aperfeiçoado em nós nos dá condição de amarmos uns aos outros, de perdoar, de ter um amor sacrificial e abnegado. E João diz que quando nós conseguimos obedecer esse mandamento de amar uns aos outros, Deus, que jamais foi visto, será visto em nós, através desse amor que nós temos uns pelos outros. Nós só seremos conhecidos como discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Então, João chega falando sobre isso, ele fala assim, olha, quando você entendeu, esse amor foi aperfeiçoado, você agora consegue amar o seu irmão, conviver com o seu irmão, perdoar o seu irmão, andar mais uma milha com o seu irmão. Não é porque você é bobo, não, é porque o amor de Deus habita em você e você habita em Deus. Ele fala aí, nesse momento, Deus é visto em você. É aquela situação que você está olhando a pessoa andando mais uma milha e você fala assim, Deus está ali. Deus está ali. Você percebe, é notório, é visto. Quando o amor de Deus é aperfeiçoado, ele é visto através das nossas vidas. Versículo 12. Olha lá, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, ele é visto em nós. Versículo 19 diz assim, olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar o nosso irmão porque Deus nos amou primeiro. João traz isso de uma forma tão simples para nós, não fica uma coisa assim, simples e fácil. Ele fala, pronto, você conheceu Jesus, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, então é tranquilo para você amar uns aos outros. Queridos, que seja verdadeiramente tranquilo viver essa verdade. Que verdadeiramente seja a nossa conduta de vida, viver essa verdade que está sendo ensinada para nós essa noite. Que verdadeiramente nós possamos andar dessa forma que está aqui. O versículo 17 diz assim, olha, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não tem como o medo e o amor habitar no mesmo lugar. Os dois não conseguem andar juntos. Ou você tem medo de Deus, ou você tem amor por Deus. Ou esse amor de Deus está em você, ou você tem medo. E nós precisamos refletir, porque se eu tenho medo, nós temos duas possibilidades. A primeira dela, eu preciso averiguar por que eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu não entendo e não aceito esse amor de Deus por mim? Ou eu tenho medo porque eu sei que quando Jesus voltar, eu serei castigado, condenado e não terei salvação? Por que eu estou tendo esse medo? Eu tenho medo de não estar salvo? Ou eu tenho medo de não ser amado? Nós precisamos averiguar, porque toda vida cristã, ela é transformada e ela exige mudanças. Ninguém se converte a Jesus Cristo e anda do mesmo jeito. E provavelmente nós temos medo porque o pecado não é abandonado. Sempre cometendo o pecado e Deus está avisando, abandona isso, muda de vida, conserta a sua conduta, olha esse namoro,
Olha, esse dinheiro que você está ganhando está sendo ilícito. Observe esse vício, cuidado com isso. O tempo todo o Espírito Santo nos convencendo de abandonar o pecado. E às vezes o medo é justamente por isso, porque você sabe que Jesus está voltando. E aí, você não tem o amor de Deus dentro de você para ter a confiança de que você está salvo e que você vai passar com Ele a eternidade. O momento da reflexão é agora. O momento de parar e fazer os testes é neste momento. Como que está a minha vida? Eu estou conseguindo cumprir esse mandamento de amar uns aos outros? Eu estou vivendo dessa forma? O que habita dentro de mim é o medo? Então, o amor de Deus não foi aperfeiçoado em mim. Então, queridos, você faz o retrocesso. Se eu tenho medo, se eu não amo o meu irmão, é necessário eu observar e parar para pensar, então, que eu não nasci de Deus. Eu não tive um encontro com Deus. E eu preciso, então, avançar para fazer isso. O momento é de você fazer esta reflexão. É isso que João traz para nós. Por quê? Porque ele está refutando a mentira de dizer que você é cristão. Tem problema não, é tudo normal. Você pode andar do mesmo jeito. Não, queridos, nós não andamos mais do mesmo jeito. Nós mudamos. Nós mudamos e agora nós temos o caráter de Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. E só conseguimos fazer pelo amor aperfeiçoado de Deus dentro de nós. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa caminhada. Então, João, ele faz esse teste com a gente. E ele fala, verifica isso. Pense dessa forma. Porque o fruto de você amar o seu irmão é porque você entendeu que Deus te amou de tal forma, de tal maneira, que entregou o filho dele para morrer no seu lugar. E se isso não é o suficiente para a gente perdoar o outro, amar o outro e andar com o outro, então João fala, você precisa então voltar e nascer de novo, e nascer de Deus, porque você não passou pelo verdadeiro nascimento. Queridos, como aplicação para a nossa vida essa noite, nós precisamos refletir sobre como nós estamos vivendo, sobre como nós estamos obedecendo esse mandamento. Precisamos observar e parar para pensar um pouco se a gente não tá vivendo da seguinte forma. Estamos vindo ao culto uma vez por semana, no domingo à noite ou domingo de manhã, não tenho comunhão, não tenho relacionamento, não ligo para ninguém, não converso com ninguém, não passo uma mensagem para ninguém, não me importo com o próximo. Isso não é vida de crente. Isso não é vida de quem está convertido pelo Evangelho, segundo as Escrituras. Toda a leitura das Escrituras, Jesus está nos falando que nós devemos amar o nosso irmão. Jesus chega a falar que amar aquele que já é amável é muito fácil. Mas ele fala, que galardão há nisso? Tem pessoas que realmente nós falamos, nossa, essa pessoa é tão amável. Realmente, tem pessoa que é fácil de você amar. Mas Jesus fala que não há galardão nisso, não há vantagem nisso. Mas sim que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso sim é o ensinamento. Ame seus inimigos. Mas o amor ele tem que estar aperfeiçoado em Deus. Porque senão você quer para o seu inimigo justiça. Aí o seu senso de justiça vai estar sempre gritando e falando mais alto. Ame seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. A reflexão para nós é essa. Eu estou amando meu inimigo? Nós não estamos amando nem o nosso amigo, não é? Está difícil você amar, quanto mais perdoar, quanto mais andar junto, quanto mais ter comunhão.
nós possamos essa noite refletir sobre isso. Eu preciso glorificar a Deus nas minhas atitudes, na minha vida como cristão. Onde eu estou errando, onde eu estou falhando no amor ao próximo. João fala que primeiro nós devemos armar os nossos irmãos de fé. Primeiro eu amo meus irmãos, depois eu amo os meus relacionamentos, pai, mãe, filhos, amigos. O negócio é muito estreito para nós e é muito forte mesmo. Porque eu não amo porque a pessoa é amável, eu amo porque existe um mandamento e o amor de Deus foi aperfeiçoado em mim de tal forma que a forma como que essa pessoa fala comigo, anda, diz, não faz a diferença. Eu a amo porque Deus me amou primeiro, me perdoou. Então eu posso fazer isso por Ele, independente do que Ele é. Essa é a aplicação para a nossa vida. Se eu preciso de reconhecer um perdão, um reconciliamento, que eu o faça, porque essa é a palavra de Deus para nós hoje. O nosso desafio, ler, meditar, estudar 1 João toda. Leia a carta toda. Você não vai gastar 20, 30 minutos para ler ela toda. Se você coloca no seu devocional todos os dias 1 hora e meia ou 2, eu não sei qual é o seu tempo de devocional, você vai conseguir ler, pegar um versículo, ler, desmembrar, entender, orar por aquilo e clamar a Deus para que nós possamos mudar a nossa atitude. Essa carta é dividida em 2 partes. A primeira, Deus é a luz. Você vai estudar em casa e você vai ler e vai ver o Deus é luz. A parte que nós estamos falando hoje, Deus é amor. Leia, medite. E o nosso clamor é, Senhor, nós queremos viver este evangelho de prática. Nós queremos viver essa verdade. Nós queremos verdadeiramente que a nossa vida e o nosso amor ao outro venha a ser visto, sim, que as pessoas possam ver Deus em nós, porque nós amamos uns aos outros e andamos como Jesus andou. Vamos orar, queridos.